Apocalipse, capítulo 9. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 21, de forma que possamos com fé compreender a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 9, verso 1 ao verso 21. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como um barulho de carros de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões. E ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. De sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca, na sua cauda. Portanto, a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Oremos. Pai, nós rogamos agora que o Espírito Santo nos conduza na compreensão da verdade do texto bíblico, para o nosso crescimento, edificação e consolo nas Escrituras. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí avançando na série
de sermões Consumação e Fé na obra redentora de Cristo, e chegamos hoje ao tema O Deus Soberano e os Impenitentes, Apocalipse 9, de 1 a 21. Cada sessão de 7, e nós temos observado isso desde o início do livro, as 7 igrejas, 7 selos, e agora 7 trombetas são repetições. O livro de Apocalipse não é um livro cronológico, ele é um livro que repete em várias sessões a mesma história, o mesmo ato da parte de Deus para com o seu povo. O juízo de Deus, ele está sendo descrito, então, como a manifestação da glória e justiça de Deus sendo aplicados ao mundo caído. Então, o mundo em queda, o mundo pecaminoso, está recebendo o juízo da glória e da justiça de Deus sobre ele. Esse é um dos temas do livro de Apocalipse. João, no capítulo 9, continua ampliando a cena do juízo de Deus, como nós vimos semana passada, no capítulo 8. Esse juízo de Deus é aplicado aos ímpios para sua punição, e também é uma resposta à oração dos santos. Então, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, Deus está punindo os pecadores. Aquela ideia de que Deus não está envolvido com a história humana, ela não é real. Deus está envolvido. Deus está punindo os pecadores. Deus tem aplicado juízo. Apesar desse juízo não ser ainda pleno, mas ele tem ocorrido na história da humanidade. E também, nós vimos, é uma resposta à oração dos santos realizada ao próprio Deus. E nessa manhã, o primeiro tópico é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Verso 1 é o primeiro verso. Diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Do verso 3 até o verso 5. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Verso 13 até o verso 15. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, algumas expressões que demonstram o controle soberano de Deus estão presentes nesse trecho, nesses versículos que nós lemos. Daí a ideia presente aqui é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus está dirigindo tudo. A ideia muito comum no meio evangélico hoje é do dualismo grego, de uma oposição entre deuses. Não há uma oposição da força do mal contra o bem, isso não existe. Ninguém se opõe a Deus. Deus é onipotente. O termo oni, ele não significa todo poderoso, não é só que ele é mais forte. Oni tem a ideia de um único poder, de todo o poder. A ideia bíblica é que todo poder existente, toda força existente vem de Deus, tem origem em Deus. Não há força ou poder algum que seja à parte de Deus. É por isso que ele é onipotente. Ele é todo o poder. Então, se algum poder existe em Satanás, vem de Deus. Se há algum poder no sol, vem de Deus. Se há algum poder no evangelho, vem de Deus. Não há poder concorrente com Deus. No dia que o diabo intentou se assentar no lugar de Deus, ele só intentou, ele não realizou. Ele foi derrotado, foi expulso do céu e condenado para a eternidade. Não há um dia em que Deus vai vencer. Deus já o venceu.
Só que na história progressiva, isso está se revelando na história progressiva de redenção da humanidade. Nós aguardamos, mas Deus já o condenou, ele já está reservado para aquele dia. Então ele não está lutando com Deus, ele já foi derrotado por Deus. Ele se opõe à igreja de Deus, os eleitos de Deus, ao servo de Deus, o Cristo encarnado. É contra esses que ele se opõe, mas contra a pessoa de Deus não. Por isso Deus é um único poder. E essas expressões então, no verso 1, depois do verso 3 a 5, e do verso 13 ao verso 15, apontam a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quais são elas? Primeira, aparece lá no verso 1, foi-lhe dada, o texto declara que foi dada uma chave. Esse anjo, essa estrela que tem agora a autoridade de abrir o poço, ela recebe da parte de Deus. Se vocês lerem os capítulos anteriores, vocês vão ver que quem está abrindo os selos, quem está autorizando as trombetas é o Cordeiro, é Deus, é Cristo. Então agora ele dá a essa estrela caída uma chave que pode abrir o abismo. Então ele está no controle. A chave não é tomada, a chave não está sob poder, ela é dada. Então ele autoriza, abra agora o abismo. O verso 3, foi-lhes dado poder. Então eles não possuem o poder. O poder que eles estão apresentando, olha o verso 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como os que têm os escorpiões da terra. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver nos profetas, muitas vezes, o termo gafanhoto sendo utilizado para exemplificar as armaduras que os soldados usavam. Então não vem dizendo que aqui é um gafanhoto gigante, né? Vai sair voando por aí. Isso é ilusão, gente. Os dispensacionalistas ficam imaginando um gafanhoto gigante voando por aí. A ideia está presente no Antigo Testamento. Leia os profetas, leia a Bíblia. Isso são símbolos, são imagens, são figuras. Então ele diz que esses seres que vão guerrear, e a aparência do gafanhoto então evoca a armadura, um símbolo de combate. E o livro de Apocalipse está cheio de hebraísmos. Então você precisa ler o Antigo Testamento, olhar as figuras que são utilizadas lá, para compreender aquilo que João está falando. Então ele diz, foi-lhes dado poder. O verso 4 está dizendo que não era inerente, é dado. O Cordeiro então agora está autorizando. Eles estão sob a direção de Deus. Vocês se lembram do diabo, quando tentou Jó? Deus lhe deu a autorização e disse, só não lhe toque a vida. Mas na frente isso acontece de novo aqui. Diz que eles podiam atormentá-los, mas não podiam matá-los. Deus está cerceando. Eu gosto muito da imagem que Lutero usou para o diabo. Ele disse assim, que o diabo é um cão preso na corrente. Até onde a corrente tem autonomia, ele ataca. Dali para frente ele está restrito. Então ele tem autoridade até determinado instância. Dali para frente ele está restringido pelo poder de Deus. Então essa é a ideia. O verso 3 então diz que foi-lhes dado poder. O verso 4, foi-lhes dito que não causassem, olha o verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Nós já vimos no capítulo 7 que os que têm o selo, os que são selados por Deus, são aqueles que recebem o Espírito Santo. Então são os crentes. Então ele está dizendo, os ímpios estão aqui então sob o juízo de Deus, os crentes estão preservados. Já anteriormente nós vimos que a parte da vegetação foi atingida pelo castigo de Deus, mas agora está dizendo, a vegetação não, só os ímpios, só aqueles que não receberam um sinal da parte de Deus, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus. Verso 4, de novo, poder soberano. Deus está restringindo, ele está dizendo, esses sim, estes daqui não. Isso é poder soberano. Foi-lhes dado, verso 5, olha o que diz o verso 5, foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então o texto declara que isso também foi dado a eles, esse poder de atormentar, como o diabo recebeu autorização no livro de Jó, para perseguir o servo de Deus, para afligi-lo com enfermidades, para trazer sobre a vida dele desgraças.
Então aqui o texto está dizendo, eles foram autorizados. O verso 5 também diz por 5 meses. Você percebe que é restrito, é um tempo que está sendo contabilizado. O número 5 tem também um significado no livro de Apocalipse. Não é 5 meses literais, mas é uma ideia de um período restrito, um período que está sob a direção e o governo de Deus. Não é algo que está acontecendo sem o domínio dele. Deus está controlando a história. No verso 14 também diz, dizendo ao 6º anjo, solta os 4 anjos que se encontram atados. O verso 14. Então também aqueles anjos que vão ser utilizados, e aqui esses anjos são demônios, tá? Os demônios são anjos. Eles não deixaram de ser anjos. São anjos caídos, diz o texto de Judas. Mas são anjos, eles ainda continuam tendo. Pedir um diácono que auxilie aqui na frente as crianças. Então, o texto está declarando que os anjos que são liberados aqui são liberados pelo poder, pela direção de Deus. Não, eles não são livres em si mesmos para agir. Se acham preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, diz o verso 15. Olha, o texto declara que cada momento da história, cada acontecimento está sendo realizado pelo poder soberano e diretivo de Deus. E o texto é bem claro no verso 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Então, Deus está no controle de cada momento da história. As coisas não estão acontecendo e Deus está se surpreendendo. Ele está controlando cada momento do tempo, do nosso cronos. Ele está dirigindo tudo. Em segundo lugar, o juízo de Deus sobre os ímpios e impenitentes. Olha o que diz o verso 20 ao verso 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram de seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. João agora vai identificar 2 classes de pessoas nestes versos. Ele já está ampliando o juízo está acontecendo, as figuras são terríveis. Depois lê com mais calma, leia o Antigo Testamento, leia o livro de João, e você vai entender aquelas figuras que aparecem ali. Os animais peçonhentos sempre foram um sinal de sofrimento ao homem. Então ele está falando que esses demônios, esses seres demoníacos que estão sendo liberados, vão atormentar os ímpios. E há 2 classes que ele apresenta aqui. Primeira, os que foram mortos. É o que diz o verso 20. Os que foram mortos por estes flagelos. Assim Deus responde ao clamor dos seus servos que clamam. Apocalipse 6:10. Olha o que diz o texto lá do capítulo 6, o verso 10. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então o texto declara que os santos estão clamando: Deus nos ajude. Nós não aguentamos mais a perseguição desses homens que não têm fé, que não adoram a Deus e que estão nos perseguindo. Então Deus começa a responder liberando juízo. E esses então são mortos. A primeira classe são dos ímpios, aqueles que não têm mais alternativa, já estão condenados, se colocaram em oposição contra Deus, contra o povo de Deus, contra o Evangelho, contra... Vocês se lembram o que diz este capítulo 6? Eles perseguiram e mataram os crentes, por quê? Porque eles declararam o Evangelho e porque mantiveram testemunho de quem é Cristo. Então o texto vem agora e diz assim: olha, não há mais alternativa, não há mais esperança. Por quê? Eles se rebelaram contra Deus, eles são rebeldes, então eles foram mortos. A primeira classe são os que foram mortos, pereceram porque são ímpios. A segunda classe,
que João apresenta é composta pelos impenitentes. Olha o verso 20, que diz Apocalipse 9, 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. A segunda classe, então, apresentada por João, é daqueles que não querem se arrepender. Ainda há esperança. João está dizendo, eles podiam ter se arrependido. Eles não eram ímpios. Eles podiam ter olhado as suas obras e dito, são obras malignas. Eles não se arrependeram da idolatria. E a idolatria, por ser vazia, os conduziu ao assassinato, feitiçarias, prostituição. É isso que o texto declara. Os ídolos produzem um resultado muito ruim, um vazio. Ídolos não podem preencher o vazio que pertence a Deus. Toda vez que uma pessoa procura ídolos, que podem ser os demônios, como diz o texto, ou as imagens de escultura, podem ser produzidos daquilo que é mais nobre, desde o ouro e a prata, até daquilo que é mais pueril, como a madeira, eles sentem um vazio. E eles começam a preencher esse vazio com coisas terríveis, com assassinatos, feitiçarias, prostituição e furtos. Todas essas coisas vão ser resultado da idolatria. O idólatra sempre vai tentar preencher o vazio com essas coisas, buscando nelas aquilo que ele não encontrou no falso Deus. Então ele se torna uma pessoa iracuda, porque o Deus dele não respondeu a ele. Então ele mata, ele assassina o próximo. Como aquele Deus não dá a ele prazer, ele busca isso na prostituição, no furto. Ele vai amar essas coisas. O resultado desse segundo grupo é que quando não se arrependem, caem na idolatria e caem num outro abismo mais profundo, que são os pecados anexos à quebra do primeiro e segundo mandamento. É por isso que João diz, ainda há tempo de se arrependerem. Ainda há tempo de abandonarem o caminho da impiedade. Então, para pensar e praticar, o anúncio do juízo de Deus chama os homens a se arrependerem e a deixarem os seus pecados. Eis o propósito pelo qual o juízo de Deus está registrado. Primeiro, para exortar os ímpios que cessem de praticar o mal, porque o povo de Deus tem clamado a Deus. E vem o dia no qual Deus há de vindicar e clamar o sangue dos seus eleitos, e eles vão pagar. E o texto declara que a dor é tão terrível que a morte fugirá deles. Olha que terrível, a situação deles vai ser de tão grande tragédia que a própria morte fugirá deles. Isso significa que não haverá sossego para eles. Vão sofrer, sofrer e sofrer. Ontem de madrugada eu estava assistindo um filme que narra como foram os minutos antes do exército americano pegar o Bin Laden. E eles conseguiram capturar um dos informantes e torturaram ele até que ele abrisse o bico, contasse onde o homem estava escondido. E olha, momentos terríveis. E o agente americano então parava assim de frente para ele quando ele estava agonizando de dor e falava assim: é você que está procurando isso, é você que está provocando isso, me fale onde ele está e a sua dor vai cessar agora. E ele mostra assim comida em um lugar de conforto. Ele diz assim: você pode usufruir disso aqui, é só você cessar o seu comportamento de lealdade a esse homem mau. Me conte onde ele está e eu vou parar de fazer você sofrer. Não vai acontecer isso com os ímpios. O texto diz que quando vier o dia do juízo, eles vão pagar. E mesmo que eles busquem a morte, ela fugirá deles. Eles vão ter que sofrer até o último momento para pagar. Como eles não vão conseguir pagar, eles estão destinados ao inferno, um lugar de sofrimento eterno, onde vão pagar na moeda que Deus recebe, a moeda da eternidade. Mas também o texto convida aqueles que ainda podem se arrepender a se arrependerem. Há duas classes de pessoas: os ímpios, que já estão condenados, e aqueles que não se arrependeram. Será que você vai continuar nessa classe daquele que não quer se arrepender?
que não quer abandonar os pecados e olhar para Cristo como Cordeiro imolado e adorá-lo e receber o selo de Deus e tornar-se um eleito dele. Curva sua fronte, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, de fato o dia do juízo se aproxima. Nós não sabemos o dia nem a hora, só o Pai o sabe. Mas a exortação bíblica é de que este dia vem, e vem como ladrão. Estejamos então vigilantes. Os ímpios perecerão neste dia, pagarão, se dobrarão diante do Senhor soberano do universo, que controla todas as coisas, inclusive os demônios, que estão, ó Deus, agora a serviço dele, para o castigo dos ímpios, para atormentá-los. Como eles mesmos declararam a Jesus, ainda não é chegado o dia de nos atormentar o Senhor. Vem um dia que até eles também perecerão o juízo. Há ainda a oportunidade para uma outra classe de pessoas, para aqueles que não se arrependeram, que se arrependam, ouvindo esta mensagem de que o Senhor soberano está aplicando o juízo dele ao mundo caído. Veja e perceba as dores deste tempo presente, que já são um prelúdio daquele dia, que já nos convidam ao meditar do poder soberano de Deus na natureza, na ação dos demônios, nas enfermidades, nas dores lançadas sobre a humanidade pecadora, a fim de que nos arrependamos e humildemente nos dobremos diante do Senhor Deus do universo para adorá-lo. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.